propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome do Senhor, na certeza de que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele está aqui juntamente conosco e está com você também aonde quer que você estiver. Mas o Senhor, Ele não está conosco apenas por estar. Ele está para fazer uma obra gloriosa nas nossas vidas. Na minha vida, na vida dos meus familiares, na sua vida, na vida de todos os seus familiares. É só você crer, buscar e confiar. Porque o Deus que servimos é Deus que ouve e que responde às nossas orações. Então creia na vitória que com certeza o Senhor já determinou para você, para a sua casa e para toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por estarmos juntos novamente, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas creio que o Deus Todo-Poderoso, ainda esta noite, Ele tem coisas grandes a fazer na minha vida e na sua vida, para a honra e glória do seu santo nome. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Vamos estar fazendo a nossa primeira oração, crendo que o Senhor é Deus que ouve e responde à oração do seu povo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, os teus servos, as tuas servas, aonde quer que estiverem. E todos aqueles que quiserem buscar a tua presença. Aonde quer que eles estiverem te buscando, te clamando, que o Senhor se faça presente, que o Senhor estenda as tuas mãos para fazer uma grande obra na vida, no lar, na família de cada um. Senhor, manifesta o teu poder de cura, de milagre, de salvação, de libertação e de quebrantamento de coração. Vai fechando pelo teu poder a boca dos leões. Os leões que rugem querendo a nossa destruição, querendo a destruição do teu povo, querendo a destruição da tua igreja. Mas a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque a tua igreja é soberana, está acima de potestades, de principados e de dominadores. Por isso, nesta noite, nós nos colocamos diante da tua presença, eu aqui nesta sala de oração, os teus servos, as tuas servas e todos aqueles que estão te buscando, estamos aqui em teu nome e eu creio que o Senhor vai estar fazendo uma grande obra na vida de cada um. Que o Senhor vai estar fazendo uma grande obra também na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, no bairro e na rua onde nós moramos, na certeza de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós não estamos aqui em apenas um justo, mas estamos em vários justos. Por isso nós glorificamos a Deus, exaltamos o seu nome, na certeza de que o Senhor vai estar fazendo grande obra nas nossas vidas, na vida de todos os nossos familiares, no meio do teu povo, na face de toda a terra, na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Opera Deus, nós te pedimos. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, e o versículo de número 19 em diante. Glória a Deus.
Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Glória a Deus. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, ele já havia sido crucificado, ele já havia sido morto pelos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que os 11 estavam reunidos. E foi exatamente no primeiro dia da semana, que é o domingo, né, da ressurreição, que alguns chamam de domingo de Páscoa. Mas, na verdade, foi o domingo que... Foi no domingo que eles dizem que é domingo de Páscoa que Jesus ressuscitou. Mas, na verdade, Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que para os judeus o domingo é o primeiro dia da semana, porque eles guardam o sábado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, após aparecer para Maria Madalena e para as outras Marias, ele apareceu também na casa onde estavam os discípulos. Chegando ali, a primeira palavra que ele disse é: paz seja convosco, porque os discípulos estavam apavorados. Eles estavam com medo dos judeus devido aos acontecimentos, eles estavam sem saber o que fazer, e eles ficaram reunidos naquela casa, exatamente se escondendo da perseguição dos judeus, com medo dos judeus, assim como pegaram Jesus, prenderam e mataram, eles ficaram com medo de que acontecesse com eles a mesma coisa. Então se esconderam ali, ficaram ali naquela casa. Mas Jesus se apresentou ali, no meio deles.
Jesus entrou e não precisou que abrissem as portas para ele entrar. Ele simplesmente entrou. E a primeira palavra que ele disse é: paz seja convosco. Glória a Deus. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é aquela pessoa que onde ele chega, onde ele entra, a paz também entra. Pode ser o lugar onde houver o maior alvoroço. Mas quando alguém clama pela presença de Jesus Cristo, quando alguém chama por ele, ele se faz presente. E ele se faz presente não apenas por fazer, mas ele se faz presente trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo alegria, trazendo tudo aquilo que aquele lugar precisa e que aquelas pessoas estão precisando. E foi isso exatamente que aconteceu. Os discípulos estavam ali preocupados, com certeza alguns já desesperados, sem saber o que fazer. Já era o terceiro dia, Jesus havia sido morto, ele havia sido sepultado, mas até aquele momento eles não sabiam de mais nada a respeito. Mas quando Jesus se apresentou, a palavra de Deus diz que Jesus mostrou para eles as suas mãos, o seu lado, as mãos onde foram pregadas os cravos e também o lado dele onde foi rasgado pela espada do soldado romano. E a palavra do Senhor diz que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Glória a Deus. Porque num momento como aquele, como vários momentos que nós passamos também na face dessa terra, ao ver o Senhor, os discípulos se alegraram. E quando nós sentimos a presença do Senhor, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é o momento que nós nos alegramos também. Porque a presença de Deus, a presença gloriosa de Deus, de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, nos traz de volta a paz, nos traz de volta a alegria, nos traz de volta a esperança. Glória a Deus. E a palavra diz que os discípulos se alegraram quando viram o Senhor, e Jesus disse-lhes outra vez: paz seja convosco. 2 vezes Jesus repetiu a mesma palavra: paz seja convosco. Glória a Deus. Que nesta noite, que nesse momento, aonde quer que você estiver, eu não sei onde você está, eu não sei como que está o seu coração, não sei o que é que você está passando, o que é que você está sofrendo, mas que esta mesma paz que Jesus transmitiu aos discípulos, naquele momento em que eles estavam desesperados, estavam com medo dos judeus. Ainda que você esteja com medo de alguma coisa, de repente alguma perseguição, alguma luta, alguma tribulação, que o Senhor, o príncipe da paz, possa entrar na sua casa agora, levando esta paz que só Ele pode dar. Glória a Deus. E Jesus disse para eles: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Glória a Deus. E havendo ele dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Porque Jesus sabia que não podia enviá-los sozinhos, para que eles pudessem fazer tudo aquilo que Jesus já havia determinado para que eles fizessem. Eles precisavam da pessoa bendita do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Eles iam precisar do Espírito Santo, como até hoje nós precisamos. Nós que somos servos de Deus, que temos o desejo de servir a Deus, de fazer a obra de Deus na terra,
sozinhos nós não podemos. Nós precisamos da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade que atua nesse tempo. Glória a Deus, que está atuando neste tempo, que é o tempo da graça, é o tempo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus para com o ser humano. Glória a Deus. Então Jesus disse para eles: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Quer dizer que o Senhor nos deu esse poder de perdoarmos os pecados daqueles que nos ofendem, daqueles que nos maltratam, daqueles que às vezes agem de maneira totalmente fora da palavra de Deus para conosco. Nós temos que perdoar, porque da maneira como nós perdoarmos, o Senhor também nos perdoará. Então, por isso, não devemos guardar em nosso coração nenhum tipo de mágoa contra quem quer que seja, e nem guardar dentro de nós ou alimentar em nós o desejo de vingança. Aquela coisa que as pessoas que não conhecem a Deus, elas fazem e elas falam. E elas chegam a desejar o mal para o seu próximo, e elas chegam a querer se vingar do próximo, daqueles que lhes causaram qualquer tipo de mal. Mas Jesus, ele nos deixou exemplo de perdão, ele nos deixou exemplo de que nós precisamos perdoar. Porque ele disse que a ele pertence a vingança. Ele disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a gente não precisa se preocupar quando alguém nos causou qualquer tipo de mal, ou causou qualquer tipo de mal à nossa família, à nossa casa, porque nós sabemos que nós não precisamos nos vingar com as nossas próprias mãos, porque nós temos um Deus que é vingador. É Ele que vinga o seu povo. É Ele que guerreia as nossas guerras, é Ele que peleja por nós. E não existe guerreiro melhor do que o Senhor. E não existe ninguém que possa nos vingar melhor do que esse Deus Todo-Poderoso. Por isso nós, perdoando os pecados de alguém, eles serão perdoados. Mas se retivermos, se não perdoarmos, eles não serão perdoados. Por isso está na nossa responsabilidade como servos de Deus perdoar os pecados daqueles que têm vivido na prática do pecado, ou aqueles que de alguma maneira têm procurado se vingar ou fazer qualquer coisa contra os servos de Deus. A palavra do Senhor diz aqui: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, ele não estava com eles quando Jesus veio. Tomé era aquela pessoa que ele tinha que ver para crer. Se ele não visse, ele não acreditava. E ele já tinha dito para os discípulos, quando os discípulos falaram que viram o Senhor, ele falou: se eu não colocar os meus dedos na palma da sua mão e do seu lado, eu não vou acreditar. Porque o lado onde Jesus foi ferido, né? Onde o soldado romano rasgou o lado do corpo de Jesus. E as mãos onde os cravos perfuraram, estava ali a marca, estava ali
o buraco onde foi pregado aqueles cravos. Por isso Tomé disse, se eu não ver as mãos dele, se eu não ver os pés dele, se eu não ver o lado dele que foi rasgado pela espada do soldado romano, eu não vou acreditar. Glória a Deus. Porque Tomé era daquele crente que precisava ver para crer. Não adiantava os outros falar. Podiam falar para ele, aconteceu isso, isso e isso. Mas ele queria ver, ele queria realmente ter certeza. Se realmente aconteceu daquela maneira ou não. Ele queria ver para depois crer. Então, Jesus disse para ele, a palavra de Deus diz assim, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Glória a Deus. E 8 dias depois, Tomé, naquele momento que Jesus apareceu, que foi logo após a sua ressurreição, Tomé não estava presente. Estava só os 11. Eles eram em 12. Mas a palavra de Deus diz que Jesus tornou a aparecer. Ele voltou novamente a aparecer. E depois de 8 dias, e eles estavam outra vez reunidos dentro da mesma casa. E Tomé estava junto com eles. Então Jesus chegou, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles. E de novo Jesus disse, paz seja convosco. Porque eles continuavam ali, escondidos naquela casa. Jesus novamente veio trazer paz. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe lá no meu lado. E não sejas incrédulo, mas seja crente. Glória a Deus. Então Tomé, quando viu isso, Tomé disse, Deus meu, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus disse, porque me viste, creste, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus. Nós não vimos o Senhor, nós não andamos com Ele quando Ele esteve aqui na terra cumprindo seu ministério terreno. Nós não vimos a sua crucificação, nós não vimos tudo que Ele passou por amor a nós, por amor à humanidade, mas nós cremos. Nós cremos. Nós cremos na palavra de Deus que nos fala a respeito de tudo isso. Nós cremos que Ele veio a esse mundo, que Ele nasceu da Virgem Maria, que na verdade depois dele ela teve outros filhos, mas nós também sabemos que Ele viveu como qualquer criança, depois Ele viveu também como qualquer adolescente, como qualquer jovem, mas no tempo em que Ele teria que cumprir seu ministério a partir dos 30 anos, que é a maioridade dos judeus, nós sabemos que Ele fez tudo como era permitido pela lei. E ao terceiro dia da sua morte, do seu sepultamento, Ele ressuscitou. Glória a Deus. E nós cremos que Ele ressuscitou. Nós não vimos, mas nós cremos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos fala a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E de como Ele viveu aqui na terra, no tempo em que Ele viveu aqui na terra. E a palavra diz também que depois Ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai e intercede por nós. Também isso nós cremos. E que Ele voltará, também isso nós cremos. Glória a Deus, porque a nossa esperança, a nossa maior esperança é o dia em que Ele vai voltar para buscar aqueles que creram na sua palavra e aqueles que
o receberam como seu único e suficiente Salvador. E a palavra do Senhor nos diz aqui que Jesus falou para Tomé: não sejas incrédulo, Tomé, seja crente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Glória a Deus, porque cremos. Glória a Deus, porque cremos. Nós não vimos, mas cremos. Nós não andamos com Ele aqui na terra no tempo em que Ele esteve aqui na terra. Mas hoje sabemos que Ele anda conosco. Sabemos que nós não estamos sozinhos, que Ele está com o seu povo, Ele está com a sua igreja na terra. Ele está sabendo o que se passa na nossa vida, o que nós temos passado. Ele vê, Ele nos contempla com seus olhos, os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de dor, de aflição, de perseguição, de luta, de prova. Tudo isso Ele vê, tudo isso Ele sabe, porque Ele prometeu estar conosco. Lá no Evangelho de Mateus, antes de subir ao céu, lá no capítulo 28, Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Então nós sabemos que Ele está conosco todos os dias. Ele não está apenas no dia em que tudo está bem, em que tudo está dando certo. Ele não está conosco somente no dia em que estamos alegres, no dia em que estamos festejando. Ele está conosco nos dias da dor, nos dias da tribulação, da luta, da perseguição. Qualquer dia, qualquer momento que nós estivermos vivendo, Ele vai sempre estar presente. Por isso é que Ele nos dá forças. E nós sentimos a força que vem dEle. Porque Ele que nos dá forças para que a gente possa vencer tudo que passamos neste mundo. Ele que nos ajuda. Ele que nos sustenta, como diz a sua palavra lá no livro do profeta Isaías. Que Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Ele que nos dá forças para que a gente possa continuar. E é Ele que nos fala para nós não ter medo, porque Ele está conosco. Não temas que eu te ajudo. É isso que Ele disse. Então creia que, por pior que seja a sua situação, tenha certeza da presença de Deus na sua vida, você que conhece Ele, que anda com Ele, que sabe que Ele existe, que nunca duvidou da existência dEle. Glória a Deus. Porque tudo nos prova, tudo nos mostra que Ele existe. Louvado seja o seu nome. Então que nós possamos continuar crendo, e crendo que Ele vai voltar. Assim como Ele subiu, Ele vai voltar. Foi isso que os dois varões que se colocaram ao lado dele, quando Ele subiu ao céu, e os discípulos estavam olhando para cima, e aqueles anjos falaram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, Ele voltará da mesma maneira como Ele subiu. Glória a Deus. Então vamos aguardar a volta do Senhor, vamos nos preparar para isso, porque a volta do Senhor é fato, é algo que vai acontecer, é algo verdadeiro, não é boato, não é alguma coisa que as pessoas estão falando, inventando, não é invenção do ser humano. Ele vai voltar realmente, assim como Ele subiu, assim como Ele veio, morreu na cruz, foi crucificado por minha causa, por sua causa, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que um dia nós pudéssemos viver com Ele por toda a eternidade.
assim também ele vai voltar para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que creram. Isaías ele faz uma interrogação lá no capítulo 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor só se manifesta àqueles que dão crédito a esta palavra, que é a palavra de Deus. O braço do Senhor só se manifesta àqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário e que Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Que Deus te abençoe, que você possa guardar esta palavra, porque quando as pessoas comemoram a Páscoa, a nossa Páscoa é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, que venceu por mim, venceu por você. Ele que deu a vida por nós. Por isso nós estamos aqui nesta noite, por isso nós temos também certeza de uma vida eterna, porque Ele deu a vida para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque no céu não entra pecado. Mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todos aqueles que creem. Então creia no poder de Jesus Cristo para perdoar pecados. Só Ele pode perdoar pecados, porque foi Ele quem deu a vida por nós. Foi Ele quem carregou aquela cruz tão pesada, que nesses dias as pessoas fazem assim uma encenação, imitando como é que Jesus carregou aquela cruz, e imitando também a crucificação. Mas eu creio que é para que as pessoas se lembrem que existe um Salvador, que existe alguém que deu a vida por toda a humanidade. Porque aquilo dali não é conto de fadas. Aquelas encenações que são feitas no decorrer, que foram feitas no decorrer desta semana que se passou, não é assim apenas uma encenação, não é assim algo que as pessoas fazem por fazer, mas na verdade, cada vez que a gente vê essas cenas, a gente se lembra que realmente isso aconteceu, que isso daí não é uma história escrita pela mão de homens, homem, qualquer mulher. Esta história é algo de especial que foram escritas, essa história foi escrita por homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e tudo aquilo que eles viveram, que eles passaram enquanto estavam andando lado a lado com Jesus, eles deixaram escrito para que toda a humanidade soubesse que existe um Salvador, que veio a este mundo e deu a sua vida por cada pecador, para que pudéssemos ser salvos da nossa vã maneira de viver. Então vamos procurar andar na presença dele. Você que ainda não o conhece, procure conhecê-lo. E você só vai conhecê-lo através da sua palavra. Através desta palavra, que é a palavra de Deus, é que você vai conseguir conhecer quem é Jesus. E depois ele vai se revelar também através da palavra. E ele vai se manifestar também pessoalmente. Porque Jesus, ele se manifesta pessoalmente. Como ele apareceu aqui aos discípulos, até hoje ele aparece também, muitas vezes, àqueles que estão na presença dele, que estão buscando a face dele. Ele se apresenta muitas vezes. Ele fala também. Além da palavra que está escrita aqui, que ele fala através dessa palavra, ele fala também pessoalmente, quando há necessidade. Comigo mesmo ele já falou várias vezes. Então eu sei que ele fala, eu sei que ele ouve, eu sei que ele faz aquilo que é impossível aos olhos dos seres humanos. Ele faz. Ele tem poder. Então creia no poder desse Deus, confia e tenha certeza, mesmo que você pense que você está abandonado, que você está sozinho, que está desamparado. Os discípulos se achavam abandonados. Eles estavam se sentindo aflitos,
Alguns com certeza já estavam a ponto de se deprimir porque estavam se escondendo ali naquela casa, já faziam uns dias, se escondendo dos judeus. Ah, mas quando Jesus chegou ali e disse: paz seja convosco, imediatamente eles se despertaram, se alegraram, porque Jesus estava ali. E onde Jesus está, a alegria que saiu, volta. A doença que está ali tem que sair. O mal que está ali tem que sair. E tudo aquilo que era bom que saiu vai voltar. Porque Ele é paz. Ele vai trazer de volta a paz para a sua casa, para a sua família. E se por um acaso você está triste, abatido ou abatida, o Senhor vai trazer de volta a alegria. Porque a sua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria. Eu sei que nesse mundo existem muitas coisas que nos alegram, que nos encantam muitas vezes, que faz a gente pensar que aquela situação, que aquela pessoa é o motivo da nossa alegria. Mas o motivo da nossa alegria realmente é o Senhor Jesus. Porque mesmo passando por aflições, por tribulações, por perseguições, por lutas, por enfermidades, servos de Deus que realmente são servos de Deus conseguem permanecer alegres. Porque a nossa alegria não é algo dado pelas circunstâncias, mas é algo que nos foi dado por Deus. Esta alegria não vem desse mundo. A nossa alegria não vem desse mundo. A nossa alegria vem do céu. Foi Deus quem nos deu essa alegria no nosso coração. E ainda que a gente passe muitas vezes pelo fogo, pela água, mas continuamos alegres. Como os judeus, quando voltaram do cativeiro babilônico, eles, lá no Salmo 126, eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque o Senhor fez grandes coisas por cada um de nós. E é desejo dele fazer mais. Então creia e busque a presença dele, tenha certeza que não vai te faltar alegria, mesmo nos momentos de tristeza. Mesmo nos momentos em que você chorar, você vai se lembrar de que Ele está presente e que Ele é o nosso Consolador. Glória a Deus, que o Senhor te console, te conforte. Você que estiver triste, que estiver abatido na sua fé, tenha certeza que esse Deus maravilhoso é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos daqui a pouco estar orando por todos vocês que precisam da nossa oração. Você já pode colocar o seu nome no nosso WhatsApp, o nome dos seus amados, dos seus parentes, seus amigos, que estão precisando da nossa oração. Nós não conhecemos eles, mas você que conhece, tenho certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra na vida deles através do seu pedido de oração. Porque o nosso Deus é Deus que ouve e responde a oração do seu povo. Glória a Deus. Você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir da 0h. E gostaríamos muito que você se inscrevesse. Você que ainda não se inscreveu, porque você se inscrevendo, você vai nos ajudar a alcançar mais vidas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos conseguido alcançar vidas em outros países, outros estados, mas gostaríamos que mais pessoas se inscrevessem
e convidassem também seus amigos, seus parentes para se inscreverem também, porque assim nós vamos alcançar mais vidas ainda, porque este é o nosso objetivo. O objetivo dessa transmissão não é a fama, não é os bens que este mundo oferece, mas o objetivo principal dessa transmissão é levar a palavra de Deus àqueles que precisam, levar uma palavra de consolo, de conforto, que é a palavra de Deus, àqueles que estão precisando, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que às vezes não conseguem chegar até a igreja, não conseguem frequentar uma igreja evangélica, não conseguem participar de uma campanha, não conseguem participar de um círculo de oração, mas nós podemos orar juntos. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que estiver. Podemos orar juntos todas as madrugadas, é só você entrar no nosso canal no YouTube que você vai nos achar lá. E em todas as transmissões que nós fazemos, nós temos a meditação na palavra de Deus, temos temos a meditação na palavra de Deus e temos também a oração. E sempre transmitimos um recado também da parte de Deus. Então você, convocando mais pessoas para se inscrever, você vai estar também ajudando essas pessoas que talvez se afastou da casa de Deus por algum motivo, não tem tido mais forças para ir até a casa de Deus, ou se aborreceu de alguma maneira, se afastou, mas nós estamos aqui todas as madrugadas. Você que quiser, é só você entrar no YouTube, é só você entrar no Face, que você vai nos achar. E nós estamos não só pela madrugada, mas durante o dia também. Se você quiser acessar, você vai nos achar também. E você vai poder orar conosco também e meditar na palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida e na vida de todos os seus familiares, na sua casa. Às vezes a gente precisa tanto de alguém que possa estar orando conosco, né? Precisamos muito de pessoas que possam orar por nós e orar conosco. E quando você consegue quando você consegue nos encontrar no YouTube ou no Face, você vai ter esta oportunidade, porque eu vou estar orando com você. Você vai estar orando comigo. E o Senhor vai estar nos abençoando de uma maneira toda especial. E eu louvo a Deus por todos aqueles que têm orado também conosco, que têm orado por mim, pela minha família, porque todos nós somos carentes da oração. E quando nós oramos, a oração, aquela oração que é necessária, que é a oração intercessória. A oração intercessória é quando você intercede por alguém, mesmo que não seja seu parente, mesmo que não seja seu conhecido, nem seu amigo, mas a dor daquela pessoa você sente, você consegue sentir a dor do próximo. O intercessor, ele consegue sentir a dor do próximo. Ele consegue sentir o que o outro está sentindo. E por isso nós sabemos que a única maneira daquela pessoa vencer aquela dor, e a única maneira que podemos ajudar aquela pessoa é interceder por elas. É colocar aquela pessoa na nossa oração. Mas interceder de todo o nosso coração. E assim o Senhor vai estar fazendo a obra na vida daquela pessoa, para a honra e glória do seu nome, através da nossa oração. Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando, pela mesma causa, pela mesma situação, pela mesma pessoa. Com certeza, o Senhor vai fazer coisas grandes. Então, creia no poder da oração. Creia que a tua oração, se você realmente ora, confiando no poder de Jesus Cristo, buscando a Ele de todo o seu coração, em seu favor, em favor da sua casa, da sua família, e em favor de todos aqueles que você sabe que precisa
da sua oração, com certeza o Senhor vai fazer grandes coisas. Glória a Deus. Então creia, confia e ore. Mais do que nunca a igreja precisa orar. Mais do que nunca o povo de Deus precisa orar. Não aquela oração de 5 minutos, de 2 minutos. Mas é aquela oração que você ora como Jesus orou, ali no jardim do Getsemane. Jesus, quando estava orando ali no jardim do Getsemane, ele sentiu o peso do pecado de toda a humanidade. E aquela opressão tão grande, aquele peso tão grande, veio tudo sobre ele. Por isso que a palavra de Deus diz que ele começou a sentir aquela agonia, aquela dor tão profunda, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. É assim, porque Jesus é o maior de todos os intercessores. A sua palavra de Deus, a sua palavra diz que ele intercede por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. E a palavra diz que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, também intercedendo por nós. Por isso é que o povo de Deus, quando se apega realmente com Deus, quando ele realmente serve a Deus de todo o coração, por isso é que somos abençoados e que o Senhor tem nos guardado, nos protegido pela sua infinita bondade e misericórdia. Glória a Deus. Você pode também, você que puder, estar nos ajudando com a sua doação. Você pode fazê-lo através da nossa chave Pix, através do QR Code, através do Superchat. Fazendo isso, você vai estar também nos ajudando a alcançar mais vidas, porque para transmitirmos esta live, nós temos despesas e muitas vezes temos que trocar também os equipamentos, que com o tempo vai se desgastando. Tudo nesse mundo se desgasta com o tempo, né? Então, às vezes, vai se desgastando, nós temos que trocar uma peça daqui, uma peça dali. Mas graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Temos também a internet, que temos que pagar todos os começos de mês. E às vezes fica assim um tanto alto. Mas graças a Deus que o Senhor até aqui tem nos ajudado também. E o Senhor tem enviado anjos para nos ajudar. E eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês que têm nos ajudado, que têm estendido as mãos para nos ajudar. E assim você está também cooperando para que nós possamos continuar levando esta palavra a todos aqueles que precisam. Eu creio que só de saber que, através de uma transmissão nossa, pessoas que estavam tristes conseguiram se alegrar, pessoas que estavam desesperadas conseguiram se acalmar, e aquelas que estavam a ponto de cair da fé conseguiram ter a sua fé reavivada. Olha, isso para mim já é algo muito grande. Para alguns pode ser pouco, mas para mim é muita coisa. É muita coisa quando eu fico sabendo que o Senhor curou alguém, que o Senhor libertou alguém, que o Senhor, que a pessoa que estava desanimada agora está animada, que não estava caminhando mais com o Senhor, agora já está caminhando. Olha, só de ouvir essas notícias, para mim eu já ganhei não só o dia, mas já ganhei o ano todo. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque é muito gratificante você saber que você foi útil na vida daquela pessoa que estava desesperada, que estava triste, que estava abatida, e você, pela misericórdia de Deus, você conseguiu, através de uma palavra que o Senhor colocou na nossa boca, porque não somos nós quem escolhemos a palavra, é o Senhor quem coloca aquela palavra na nossa boca,
para que a gente possa falar para aquele que precisa. E o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, que sabe cada um, o Espírito Santo conhece cada pessoa que está conosco nesse momento. Eu não conheço, mas Ele conhece. Ele sabe a situação de cada pessoa. E por isso Ele toca no nosso coração, para nós falarmos segundo a palavra de Deus. E a palavra com certeza vai de encontro à necessidade daquela pessoa. Porque nós não conversamos com aquela pessoa antes, nós não conhecemos aquela pessoa, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece. Ele sabe quem é. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem são os seus familiares. E Ele tem poder para fazer o que é impossível aos olhos dos homens. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E você que puder nos ajudar, nos ajude, porque Deus vai te ajudar também. Eu não aceito vocês nos ajudar e ficarem sem ajuda, porque com certeza nós vamos orar e com certeza o Senhor vai te ajudar também. E vai te conceder a bênção e a vitória que você está pedindo. Glória a Deus. Rosemary Salles, ela pede oração por família e saúde. Deus te abençoe, Rosemary, que Deus te guarde. Missionário Velisson, ele pede uma palavra. Missionário Velisson. Que Deus te abençoe, missionário, que o Senhor continue te dando graça, força, para que você possa continuar nesse ministério, fazendo a obra de Deus, com amor, com dedicação, e com certeza o Senhor vai estar te abençoando cada vez mais. E que é uma palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Venho em breve. Conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, missionário? É o Senhor dizendo, venho em breve. Conserve o que tens. Em outra tradução diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. O Senhor está voltando. Glória a Deus. Guarde o que você tem, o que você recebeu de Deus. E com certeza você vai receber a coroa, vai receber a recompensa das mãos do Senhor. Leia Apocalipse capítulo 3. O Senhor vai continuar falando com você. Débora Mico, ela pede oração por sua família e por uma prova que ela vai fazer no dia 8. Ela também pede oração pelo Bruno, pela Laise, que se afastou dos caminhos do Senhor, e uma palavra. Vamos estar orando por essas pessoas, irmã Débora. Vamos confiar que o Senhor é poderoso para trazer de volta. Nós não podemos desistir. Nós temos que continuar orando, clamando, para que o Senhor traga de volta. Ela pede uma palavra também? É isso? Uhum. Então não desista de orar, continue orando. Nós temos que perseverar na oração. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías capítulo 58. E o versículo de número 8. Glória a Deus. Leia Isaías 58, irmã Débora, e o Senhor vai continuar falando com você. Mas creia que o Senhor é aquele que está te guardando, te protegendo, te livrando. Joaci, ela é de Campo Formoso, Bahia. Joaci. Ela pede oração para apresentar ela nas orações. Deus sabe da situação. Amém, Joaci. Vamos continuar colocando nas mãos do Senhor toda e qualquer situação. Vamos crer no socorro do Senhor que é presente
A sua palavra diz que o socorro dele é presente na tribulação. Então creia que o Deus que servimos é Deus que ouve e responde a oração do seu povo. E daqui a pouco nós vamos estar orando. Não é só eu que vou orar, todos vocês vão orar juntamente comigo. E a obra quem vai fazer é o Senhor. Ele quem vai fazer a obra. Então creia que o Deus que servimos, ele pode mudar toda e qualquer situação, toda e qualquer sentença, por pior que seja. Ele é Deus que muda sentenças, ele é Deus que muda situações, ele é Deus que transforma. O primeiro milagre do seu ministério terreno foi a transformação, quando ele transformou água em vinho ali nas bodas de Caná da Galileia. Então creia que o Deus que servimos, ele pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus, estamos também no Face, você que está conosco através do Face. Temos também entrado através do Instagram. Então você é o nosso convidado especial. Entre, participe, ore com a gente, medite na palavra de Deus e também convide pessoas para estar também participando, para estar se inscrevendo. E eu tenho certeza que assim o Senhor vai te abençoar cada vez mais. No Face, quem está pedindo oração é o Gledson. Ele pede oração pela vida dele. Gledson. Por uma cura de inflamação no meu organismo. Gledson. Vamos estar orando, Gledson. Vamos crer. Socorro do Senhor. Nós vamos estar orando. Vamos estar clamando ao nosso Deus. Porque Ele é Deus que socorre, Ele é Deus que visita. Nós lemos na palavra de Deus vários lares que foram visitados pelo Senhor. E quando Ele chegou, Ele trouxe a cura, Ele trouxe o milagre, Ele trouxe a salvação, a libertação. E o Senhor sabe a necessidade do seu lar, a necessidade da sua família. E eu creio que, assim como ele entrou na casa de Zaqueu e ele levou salvação, levou libertação, transformação de vida, ele pode fazer isso também na sua casa, ele pode fazer isso na sua família. Glória a Deus. Ele levou também ressurreição para a filha de Jairo, ele entrou na casa de Jairo e levou ressurreição. Esse é o Deus que servimos. É o Deus que tem todo o poder. Então vamos orar, vamos clamar e vamos crer no socorro dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço por estarmos reunidos na tua presença. Visita agora, Senhor, cada lar, cada família aqui representados. Essas vidas, meu Pai, cujos nomes aqui estão. Toca com teu poder na mente, toca no coração de cada um. Liberta pelo teu poder de toda opressão, de toda perturbação, de toda força maligna oculta. Toca na raiz da doença, meu Pai, daqueles que estão enfermos. Derrama sobre eles a cura e o milagre para a honra e glória do teu nome. Faz a tua obra, meu Deus, na vida de cada um cujos nomes aqui estão. Aqueles que já estão, meu Pai amado, nos nossos cadernos. E aqueles que foram colocados hoje. Que o Senhor estenda as tuas mãos para fazer uma grande obra na vida, no lar, na família de cada um. Que entre a salvação, que entre a libertação, a cura, o milagre no lar, na família destas pessoas que estão comigo. E também, Senhor, que entre a cura, o milagre, a salvação na nossa nação, a libertação, a transformação, a cura para a glória do teu nome. Eu repreendo e rejeito toda a fúria do inimigo, todo o poder das trevas atuando nos lares, atuando nas famílias, atuando na mente, no coração das pessoas, trazendo, meu Deus, toda a fúria do inferno, trazendo toda a destruição. Meu Deus, eu repreendo toda a obra do inferno, toda a obra maligna atuando na mente das pessoas, no coração,
no psicológico, no emocional delas. Toca, Senhor, agora. Toca, destrói toda a obra do inferno. Destrói toda a obra maligna. Lança por terra pelo teu poder toda a fúria do inferno contra nós, contra a nossa família, contra a tua igreja, contra o teu povo. O Senhor destrua. O Senhor lança por terra pelo teu poder. Envia, Senhor, teus anjos, teus arcanjos, para pelejar por nós, para pelejar pelo nosso lar, pela nossa família, pela tua igreja, teu povo na face de toda a terra. Envia, meu Pai, teu exército poderoso para pelejar por nós. Visita aqueles que estão hospitalizados, encarcerados, aqueles que estão no leito de dor, precisando do teu socorro, precisando da tua misericórdia. Toca, meu Pai, agora na raiz da enfermidade. Derrota, Pai, o mal pelo teu poder. Abre as portas do bom emprego, bom salário, bom ganho para aqueles que estão desempregados. Faz a tua obra, meu Pai, neste lar cujo pai abandonou, cuja mãe abandonou e os filhos estão sem saber o que fazer. Meu Deus, tu és o Todo-Poderoso. Entra nessa família, meu Pai, lança por terra toda a obra do adversário. Faça a tua obra, meu Pai. Une, meu Deus, esse casal, une esta mãe, este pai. Une, Senhor, os filhos. Queima, Senhor, todo espírito de contenda, de confusão, de discórdia, de desunião. Que a tua paz, que a tua alegria reine, meu Pai, neste lar. Que o Senhor venha trazer de volta a alegria, venha trazer de volta a harmonia entre esta família, meu Pai. Lança por terra toda a fúria do maligno e confirma, Pai, a bênção e a vitória. Visita também os armários, as despensas, visita também as geladeiras, Senhor. Traga, meu Deus, a provisão. Envia a provisão do céu, coloco nas tuas mãos. Envia também a cura, o milagre, a saúde. Toca, meu Pai, na raiz da doença, destrua todo o poder da enfermidade que estiver atuando no meu lar, no lar da Sara, da Noemi, no lar do João Vitor, meu Pai, no lar de todos os nossos familiares. Coloca, Deus, a tua mão e arranca a enfermidade, destrua ela pelo teu poder, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o Senhor tomou sobre si no Calvário. Por isso eu repreendo e rejeito todo tipo de dor. Eu repreendo e rejeito toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Faz, Senhor, a tua obra. Eu oro por todos aqueles que estão vivendo em outras nações. Os brasileiros, meu Pai, que estão vivendo em outras nações. Nações onde eles estão correndo perigo, porque estão vivendo nos países em guerra, nos países em conflito. Tem misericórdia deles, Pai. Guarda eles, proteja eles ali. E faz cessar essas guerras, Pai, até os confins da terra. Entra com providência, meu Pai, nas nações. Toma os governantes de cada nação nas tuas mãos. Meu Deus, a obra é tua. Tu és o Todo-Poderoso, o Deus que vê, que contempla a situação de toda a humanidade. Entra com providência, meu Pai, faz a tua obra pelo teu poder e para a honra e glória do teu nome. Abençoa o Brasil. Toma as autoridades constituídas do Brasil em tuas mãos. Trabalha na mente, no coração dessas autoridades. Faz justiça social nesta nação, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, amado, os nossos governantes. Toma nas tuas mãos também as autoridades eclesiásticas. Meu Deus, peleja pela tua igreja, pelo teu povo com justiça. Peleja por nós, Senhor. E por todos aqueles que têm andado na tua presença, que têm buscado a tua face. Manifesta-te, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E tudo que não provém de ti, tudo que não te agrada, o Senhor destrua pelo poder do teu sangue, para a honra e glória do teu nome. Nós entregamos tudo a ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha abençoar, venha livrar, venha proteger o nosso lar, a nossa família, a tua igreja, o teu povo na terra. Peleja, Senhor, por nós. Peleja pelo teu povo. Fortalece aquele que está fraco. Levanta aquele que está caído no caminho. Contempla a necessidade daquele, meu Pai, que está aflito. Daquele que não tem ninguém por ele.
Tem misericórdia também dos órfãos, tem misericórdia das viúvas. Socorre, meu Deus e meu Pai, os adolescentes, as crianças, os jovens. Cobre com teu sangue, livra do mal. Livra os nossos jovens, livra as nossas crianças, nossos adolescentes. Contempla a situação, meu Pai. Contempla as perseguições. Contempla, meu Pai, os homens sanguinários e violentos que perseguem, meu Pai. Que perseguem, meu Deus e meu Pai, as crianças, que perseguem os adolescentes e os jovens. Deus eterno, cuida de cada um, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Meu Deus, nós te rogamos, nós te suplicamos. E desde agora, Pai, nós te agradecemos. É no nome de Jesus Cristo. E é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Visita também aqueles que vão passar por cirurgias. Visita também, Senhor, a cada um deles. Tira, Senhor, todo o medo. Prepara, Senhor, a equipe médica. Prepara a equipe de enfermagem. Prepara tudo, meu Pai, que esse irmão, que esta irmã precisa para passar por esta cirurgia. Esteja presente, Senhor, com eles. E concede a bênção e a vitória para a honra e glória do teu santo nome. Eu creio no teu milagre, Senhor, porque o Senhor é Deus de milagres. É Deus de maravilhas. Manifesta para o teu poder e confirma a bênção e a vitória para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.